Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Hoje à noite é noite dia de célula, dia de falar um pouco da palavra de Deus, né? A palavra curta, para a gente discutir, conversar, por que não praticar, né? Viver a palavra de Deus. Para isso que temos a palavra de Deus, não somente para ouvir ou discutir, mas também praticar, viver a palavra de Deus, viver a palavra. E hoje eu venho falar de um tema muito assim que a gente fala todo dia, sabemos que somos todo dia, que seremos, é sobre o pecado. Somos pecadores. A palavra de Deus já nos diz que somos pecadores, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Então, assim, isso que nós temos que colocar em mente. De o que nós estamos fazendo com esse pecado? Mesmo sabendo que somos pecadores, nós vamos ficar nos vitimizando, assim, já que eu sou pecador, estou condenado, então não tem mais jeito para mim. Não, meu irmão, vamos refletir que com Deus tudo é possível. Com Deus, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos livra de todo o mal. E a palavra nos diz que se verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados, e a palavra nos fala, dos seus pecados eu não me lembro mais. Vá e não peque mais. É isso que nós temos que colocar em mente. Não temos, sabemos que somos pecadores, mas nem por isso ficamos omissos, ficamos inertes, e sim seguimos a palavra de Deus, porque a salvação de Deus não vem por obras, vem pela graça de Deus. E a palavra que eu vim trazer hoje é em Romanos 5, do 20 ao 21, que nos diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em uma versão mais, mais atual, um pouco, a palavra nos diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. Em suma, na Bíblia, o estudo nos mostra que a lei foi introduzida não para levar a efeito a redenção, mas para ressaltar a necessidade dela. A lei tornou o pecado ainda mais pecaminoso, ao revelar o que é pecado, por nítido contraste com a santidade de Deus. Que Jesus, quando veio, ele veio assim: eu não vim para mudar o mundo, vim para que cumprisse a lei. E a lei veio nos revelou nitidamente os contrastes com Deus, os nossos pecados. Então, nós vamos falar hoje um pouco desses pecados, vamos discutir um pouco dos nossos pecados, o que nós estamos, o que estamos fazendo com esse pecado, sabendo que nós somos pecadores. Vamos buscar a palavra de Deus. Aqui a palavra nos diz que somos pecadores. E aí, como nos sentimos só porque temos pecado? Vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar a salvação de Deus, porque é pela graça. Nesse sentido, muitos pensam que não tem mais jeito, né? Como eu já disse no início, estou condenado, que esse mundo, a palavra já fala que esse mundo jaz no maligno, então nós estamos já perdidos. Mas não, eu vou dizer, hoje eu vim dizer assim, brevemente, que nós temos jeito, pelo sangue de Jesus nós temos jeito. Porque Deus perdoa os nossos pecados, e a palavra nos diz que Ele joga os nossos pecados no lago do esquecimento. E ele diz: vá, não peques mais, do teu pecado não me lembro mais. Tem várias passagens na Bíblia que nos remete o perdão, o amor de Cristo, a salvação que Ele tem para conosco. Basta buscarmos a palavra de Deus, buscarmos os ensinamentos, obedecermos aos seus mandamentos e seremos salvos. Que a palavra de Deus nos fala que seremos salvos. Eu e a nossa casa, tu e sua casa serão salvos pela graça de Deus. Então, vemos que temos salvação, pois
pois a palavra não fala que a graça de Deus nos basta. Em Efésios 2, versículo 8, nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, é de Deus, meus irmãos. A graça é de Deus, o perdão dos nossos pecados vem de Deus. E vamos desmiuçar um pouquinho essa frase que está na Bíblia, assim, pois vocês são salvos. Isso demonstra a bondade de Deus para conosco, favor imerecido, do seu amor perdoador. E por meio da fé, confirma a necessidade da fé em Cristo como único e meio de ser contatado diante de Deus. E isto não vem de vocês. Isso que ele está nos dizendo, irmão, que não vem de nenhum esforço humano. Nenhum esforço humano pode contribuir para a nossa salvação. É dom de Deus. E temos vários exemplos na Bíblia, temos vários exemplos de pecadores que verdadeiramente se arrependeram, verdadeiramente reconheceu a Cristo como o único Salvador, reconheceram a verdade. A palavra nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra também nos fala: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus Cristo, meus irmãos. Então, o primeiro exemplo, bem para ficar, que às vezes a gente pega muitos exemplos na Bíblia e esquece um pouco de pegar exemplos nossos, de quem convive com a gente. E eu coloco aqui, né, nessa pregação de hoje, o nosso querido pastor Manuel Júnior. Ele já pregou várias vezes, todo mundo sabe, é nítido que ele já foi do candomblé, da maçonaria, foi pai de santo, teve todos nesses meios, teve todo no lamaçal do pecado. E hoje está aí para honra e glória de Deus. Ele conheceu a verdade, foi apresentada a verdade. O Espírito Santo que é consolador, o Espírito Santo da verdade entrou nele. Ele reconheceu que Jesus como o único Salvador, como a verdade, como o caminho. E hoje está aí, é o nosso pastor. Hoje está aí nos pastoreando, conduzindo a sua ovelha. Então, isso é uma prova que temos salvação, que apesar de sermos pecadores, a bondade de Deus que se renova a cada dia, a misericórdia que se renova a cada dia, é sobre nós. Deus derrama da tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque Ele nos ama. E através de Jesus Cristo, Ele veio como único Filho, Salvador, veio morrer na cruz por mim, por você, pelos nossos pecados. Os nossos pecados Deus já carregou lá na cruz, já foi perdoado, já foi consumado. Então, somos salvos pela graça de Deus. E tem na Bíblia, para não ficar também somente aqui com o pastor Manuel Júnior, que todos já conhecem, temos na Bíblia o exemplo bem prático, que todo mundo sabe, o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Assassino, praticamente um assassino. Perseguia cristãos, matava cristãos. E a partir do momento que ele conheceu a verdade, a partir do momento que ele conheceu a Cristo, os seus olhos foram abertos, as escamas dos seus olhos foram retiradas, e ele conheceu a verdade. E olha quem o apóstolo Paulo se tornou, o único homem na Bíblia que teve a audácia de dizer assim: se não puderes imitar a Cristo, imita a mim, porque eu imito a Cristo. E é isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que buscar a Deus, buscar a redenção dos nossos pecados, reconhecer que sem Deus não somos nada, não somos capazes de nada. E a palavra nos fala que assim, se verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Em Atos dos Apóstolos 3,19 está lá escrito: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quando Jesus começou a pregar, o que ele já falou já logo de início?
Está lá em Mateus 4,17, quando ele nos diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Tem aquela passagem também da mulher que foi pega em adultério, está lá em João 8, do 10 ao 11, que nos fala: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém. Aí ela respondeu: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Está aqui, meus irmãos, a palavra-chave. Reconhecemos que nós somos pecadores e Deus nos diz: vá e não peques mais. Eu digo para você: venha para Cristo e não peques mais. Procure a santidade, procure a verdade, procure o caminho de Deus e não peques mais. Cada dia é uma luta, cada dia é um dia, por isso que a palavra é sábia, a palavra fala que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, porque cada dia mais precisamos da misericórdia de Deus, cada dia mais temos que reconhecer a nossa fraqueza, porque sem Deus nós iremos pecar. Nós não somos nada sem Deus. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, se o Manuel teve jeito, para o apóstolo Paulo teve jeito, e são pessoas de carne e osso como nós, então nós também temos jeito. Deus, na sua imensa misericórdia, ele é justo para nos perdoar e nos dar a vida eterna, pois a sua graça nos basta. A palavra é essa hoje. Vamos nos refletir, vamos pregar a palavra de Deus, pregar o arrependimento. E quando você vai pregar a palavra de Deus, não somos nós que convencemos as pessoas, as almas. É o Espírito Santo que convence da verdade. O Espírito Santo da verdade que vai nos conduzir, que vai fazer a pessoa enxergar a Cristo e reconhecer a Ele como único e Salvador. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, a verdade é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, hoje eu digo para nós, para mim, vá e não peques mais. Conhecemos a Jesus como único Salvador. E vamos, sim, meus irmãos, seguir aos olhos de Deus, se reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo que sem Ele não somos nada. Aí seremos pecadores mesmo, aí estaremos condenados. Então, porque a palavra nos fala: buscai o reino dos céus. Vamos buscar a Cristo e seremos salvos. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos buscar a vida eterna, que essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. A vida eterna, um galardão, viver com Ele lá nos céus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade nessa noite. Amém.